paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Então, vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, te glorificamos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui juntos e mais uma vez para aprendermos a tua palavra. Que o Senhor, Pai, através do teu Santo Espírito, venha nos ensinar, porque precisamos aprender mais de ti. Senhor, abençoa todos teus filhos e tuas filhas que estão comprometidos com o aprendizado da tua santa palavra. Abençoe os professores, todos envolvidos na escola bíblica dominical, aqueles que têm de forma voluntária e por amor ao Senhor, estando ensinando e também aprendendo a sua palavra. Pai, eu oro para que também o Senhor venha me instruir, para que eu possa assim servir os teus filhos e as tuas filhas. Espírito Santo, me direcione. Pai, eu sei que tu és o único mestre e mestre por excelência. Todos nós aqui somos alunos do Senhor. Pai, eu te apresento este canal, que seja para a glorificação do teu santo nome. É que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Gente, estamos aqui mais uma vez. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui, claro, me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou aqui da cidade de Juiz de Fora, congrego na Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali também eu sirvo como superintendente da Escola Bíblica Dominical e também professora da EBD. Desde o início da minha caminhada com Cristo, da minha conversão, a minha oração é que o Senhor me ensine a sua santa palavra. E eu tenho buscado no Senhor, porque eu quero muito e o desejo do meu coração é que eu possa aprender a palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vindo a este canal. Que Deus te abençoe, você, a tua vida, a tua família, a tua casa. Que você continue firme no chamado, no ministério que Deus lhe confiou. Bom, eu também quero aqui me justificar a ausência da nossa lição 7. Na semana passada, eu fiz uma viagem, não estava programada, mas fiz essa viagem porque eu fiz meu aniversário dia 19, então recebi essa viagem, presente de um filho. Então, quando ele me comunicou, eu não tinha nem gravado a aula, eu só retornei ontem. E onde eu estava não dava para estar gravando, tá? Mas eu quero aqui me justificar para vocês. Mas estou alegre em Cristo Jesus, porque hoje estamos aqui e queremos aprender a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para que você ali dê o seu like, para que você se inscreva no canal e para que você ative o sininho, para que você possa receber notificação quando novos vídeos chegarem. Combinamos assim? Não te custa nada se inscrever. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que estão ali vendo as aulas. A cada dia nós estamos ali, de fé em fé, buscando no Senhor. E eu tenho percebido que muitos irmãos e muitas irmãs tenham ali assistido a aula. E isso é um incentivo muito grande para mim. Ter vocês por aí me incentiva bastante também. Então, a sua inscrição é muito importante para mim. Eu sei que quando você se inscrever, você está fazendo para a glória de Deus e certamente dará certo. Bora lá? Nós estamos com uma lição e essa lição, já estamos na lição 8. A todo esse trimestre, nós estamos ali falando sobre as promessas de Deus. Iniciamos a primeira aula falando sobre as promessas de Deus, entendendo um pouquinho sobre, a palavra promessa. A segunda aula, nós falamos as promessas de Deus para Israel. A terceira aula, as promessas de Deus para a igreja. A quarta aula, promessa e obediência. A quinta aula, promessa de salvação. A sexta aula, a promessa de cura divina. A sétima aula, a promessa de um coração novo. E hoje chegamos na lição 8, que é a promessa de paz. Então, todo esse trimestre estamos falando da promessa, das promessas do Senhor. E hoje nós vamos falar da promessa de paz. Texto áureo da nossa lição. Deixo-vos a
a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho do nosso Senhor, qual João descreveu, capítulo 14, versículo 27. Verdade prática. A paz do Senhor Jesus Cristo traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26. Depois, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7. E também, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então, vamos ler? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Filipenses 4. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faça o bem, e busque a paz e siga. Nosso objetivo da nossa lição são 3 pontos. Ponto 1. Ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Segundo ponto, apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. Ponto 3, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nossa lição, nós vamos aí abordar sobre a promessa de paz. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele já é identificado ali já no livro do profeta Isaías. Sabemos que o livro do profeta Isaías conhecido como o profeta messiânico, porque dentro do contexto do livro dele, que também contém 66 capítulos, nós vamos ver ele falando muito acerca do Messias, do ministério messiânico, do ministério de Cristo. E o próprio profeta Isaías, ele vai falar sobre o principado do ministério de Cristo. O que é esse principado? Isaías vai falar sobre príncipe da paz. E sobre esse termo, nós falaremos um pouquinho no próximo tópico. Então, nós estamos vendo aqui que nós vamos estudar a respeito da promessa de paz. E essa promessa, ela está inserida na palavra de Deus. A promessa de paz, ela veio do Senhor. E a paz, ela é representada no plano de Deus, como também na perspectiva do mundo. A paz que Jesus prometeu para cada um dos seus seguidores, para cada um daqueles que creem no Senhor. E no tópico primeiro, nós vamos falar sobre o plano de Deus. Nesse tópico primeiro, nós vamos ter 3 subtópicos que falaremos: o significado de paz, a paz na bênção sacerdotal e a paz do Senhor. Quando eu falei há pouco a palavra principado, ela dá no sentido de que são governantes. Principado quer dizer também sinônimos de quê?
de poder e de autoridade. A palavra paz, a paz é que todo ser humano precisa. Todo ser humano quer ter paz, quer viver em paz. Sem paz não tem como se viver. E é interessante que paz não se compra. Paz é uma promessa divina. Então vamos estudar sobre essa promessa de paz que está inserida, presente na palavra de Deus. É um plano de Deus para todos que nele crê. Orlando Boyer, em seu dicionário bíblico, ele vai dizer: paz é a tranquilidade da alma. Se nós lermos o Salmo 37, versículo 37, vai dizer: o homem de paz terá prosperidade. Já também há uma frase de George Morrison, que ele vai dizer, ele vai definir a paz como estar de posse com os recursos necessários. Então, nós vamos ver aqui que o plano que o plano de Deus é um plano completo. E nós vamos ver o significado, então, da palavra paz, o significado de paz. Nós vamos ver aqui que no dicionário nós encontramos também alguns sinônimos para a palavra paz. Dentre esses nós temos tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom para a palavra paz. Paz no hebraico quer dizer shalom. E essa palavra, ela tem um sentido de quê? De segurança, de bem-estar, de saúde, de prosperidade. Eu li há pouco para vocês o Salmo 37, o verso 37, que disse exatamente assim, sobre o quê? O homem de paz tem o quê? Prosperidade. Então, nós vamos ver que um dos sinônimos da palavra shalom no hebraico, que significa paz, também é prosperidade. Também nós vamos ver o termo paz na língua grega, que é eirene, que quer significado, esse significado, ele é semelhante ao quê? Quietude, também como repouso. Então, nós estamos vendo aqui que dentro dessa palavra nós temos vários sinônimos. Segundo ponto, nós vamos ver também a paz na bênção sacerdotal. Quando nós vamos ler o livro de Números, no capítulo 6, a partir do versículo 22 ao versículo 26, nós vamos ver ali a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Quando nós iniciamos a ler o capítulo 6, nós vamos ver que vai falar sobre o Nazireu. E quando nós estamos entrando já no partir do versículo 22 de número 6, vai estar mostrando a bênção sacerdotal, a paz na bênção sacerdotal. Números capítulo 6, a partir do versículo 22 ao versículo 26, nós vamos ver a bênção sacerdotal. E nós vamos ver, quando a gente fala dessa bênção sacerdotal, no hebraico quer dizer bikart kohanim. E quando a gente pega a palavra bênção, no hebraico, a palavra bênção quer dizer barar. E ela tem um sentido de quê? De bênção é dar poder. A palavra bênção, no termo hebraico, tem a ver o quê? Com dar poder. E dentro dessa bênção sacerdotal, nós vamos ver que essa bênção, ela era imputada aos servos fiéis do Senhor. E essa bênção, nós vamos ver que ela tem 4 qualificações. O Senhor te abençoe. Abençoe, a palavra barar, que quer dizer poder. Segundo, fala e te guarde. Quando fala e te guarde,
quer dizer proteção, o Deus que protege. Aí nós vamos ver que fala, e o Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti. Quando fala resplandecer o seu rosto sobre ti, está dizendo de revelação de Deus. Ou seja, o homem pode ter estudo, pode ser importante, mas nada é maior do que ter a revelação de Deus. Ou seja, Deus se revelar a você. Outro ponto também inserido aqui na bênção sacerdotal fala, e tenha misericórdia de ti. Pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos, as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, que também qualifica com o perdão do Senhor. E outro ponto também que diz aqui na bênção sacerdotal, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Gente, o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Antigamente, os reis tinham que levantar a cabeça. Quando os reis levantavam a cabeça para receber alguém, era um sinal de aceitação. Quando os reis levantavam a cabeça, eles estavam dando permissão para aquela pessoa entrar. Por isso que está falando aqui, o Senhor sobre ti levante o teu rosto. Então aqui, quando está dizendo levantar o rosto, o Senhor está te dando permissão para entrar. E depois fala, o Senhor te dê a paz. Paz, ou seja, seja pleno, seja completo, shalom, a paz que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode conceder. Então, isso tudo está inserido aqui a paz na bênção sacerdotal. A paz, ela está inserida na bênção sacerdotal. Nós vemos que depois da queda, nós vamos ver aquela ruptura, a gente sempre fala sobre isso, e nós vamos ali ver que, através do pecado, quantas guerras, né, sejam emocionais, sejam espirituais, quantas lutas e dificuldades. Quando nós vamos ver lá no sentido jardim de Deus, no Éden, jardim do Senhor, um ambiente de paz, de alegria, não se havia guerra, tudo Deus criou perfeito. O Senhor fez todas as coisas perfeitas. E depois nós vamos ver, né, depois dessa ruptura, depois do pecado, né, nós vamos ver que houve-se tantas situações que ali foram trazidas ao homem, à criação, através do pecado, que muitas das vezes o intuito disso tudo é tirar a paz. Mas quando nós estamos plenos em Deus, plenos em Cristo, com comunhão com o Senhor, nós vamos ter ali a paz que o Senhor nos deu como promessa. Independente da luta, vamos falar sobre isso, independente das dificuldades, independente se é um momento de total alegria ou se é um momento de tristeza. A paz é uma promessa que o Senhor deu a todos aqueles que nele crê. Nós vamos ver, essa é a paz do Senhor. A paz de Jesus, e nós vamos ver que é umas principais das suas características, o príncipe da paz. E nós vamos falar sobre príncipe da paz daqui a pouquinho no tópico 2. Nós vamos ver que Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo, ele vai falar sobre essa paz do Senhor. Mas precisamos perceber que quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, nós vamos perceber que Paulo estava na prisão em Roma. E
e ele estava em prisão, e ele escreve essa carta aos filipenses. O que estava ocorrendo ali no contexto que Paulo escreve essa carta? Primeiro, ele escreve essa carta porque Paulo ele está grato, mas também tem um tema. Essa carta aos filipenses tem um tema que quer dizer fortalecer o coração e os sentimentos em Deus. Já que Paulo estava preso, quem é que vai levar essa carta? É Epafrodito, porque Paulo está preso em Roma. Então, quem vai levar essa carta aos filipenses, quem vai entregar essa carta é Epafrodito. Ali na igreja aos filipenses, nós vamos ver que tinha pelo menos 3 problemas. O primeiro era um desânimo, né, que os crentes ali em Filipos estavam pela prisão de Paulo, e foi uma prisão longa, 2 anos. Então eles estavam ali o quê? Eles estavam ali um pouco, alguns estavam desanimados. Segundo ponto, havia ali uma semente de discórdia ali na igreja de Filipos. Ali 2 mulheres, que é Evódia e Síndique, está lá no capítulo 4 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 1. E terceiro ponto de problema que essa igreja estava passando, eles estavam com muitas ameaças de deslealdade. Estavam ali muitos mestres judaizantes e também crentes com uma mentalidade terrena. Outrora, nós estávamos ali separados de Deus pelos nossos pecados. Jesus se fez pecado por nós e através do ato de Cristo na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. No Salmo 120, versículo 7, diz assim, o salmista fala assim: pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Tópico 2, a paz ilusória do mundo. Nós vamos estudar aqui 3 tópicos. Subtópico 1, uma paz enganosa. Subtópico 2, a paz das obras da carne. Subtópico 3, uma falsa paz. Nós vamos ver que muitos buscam paz. Uma falsa paz tem um sentido de uma falsa paz. Muitos buscam nos vícios, outros buscam em substâncias que são ilegais, também quanto ilegais, quanto legalizadas. Quantos aí, né, buscam, né, aquela sensação, não é uma paz, é uma sensação de paz, né, uma sensação enganosa, ilusória de paz no vício da bebida, né, que é também uma substância, embora legalizada, que tem trago muitos estragos a muitos. Muitos têm buscado nas substâncias, né, têm buscado ali a paz, têm tentado buscar essa paz enganosa, essa paz ilusória do mundo. Tantos também têm tentado buscar paz em jogos. Quantos têm tentado buscar paz em noitadas, investindo ali sua saúde em noitadas, baladas, para ter aquela sensação, né, daquela paz ilusória. E também quantos estão ali numa falsa religião, que não tem ali um respaldo bíblico, mas buscando ali essa ilusória, essa paz ilusória. E nós vamos ver que quantos têm buscado paz, quantos têm buscado paz nas coisas do mundo. Outros têm buscado paz só quando está em guerra. Outros têm se entregado aí, entendem, né? Muitos entendem que ter paz é não estar em guerra. Muitos acham que ter paz é ter o dinheiro no bolso. Muitos acham que ter paz é não ter problema, é não passar por enfermidade, que ter paz é não passar por dificuldade. Muitos pensam e caracterizam a paz nesse contexto de não estar passando lutas e aflições. Mas pelo contrário, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. A paz que Cristo nos dá não é uma paz momentânea de um momento bom.
mas é paz em todas as situações, seja nos momentos bons, seja nos momentos de luta. Ainda assim, nós temos paz com Deus, mas muitos estão vivendo essa paz enganosa. Só que o Senhor Jesus, ele oferece a verdadeira paz, e essa paz só tem aqueles que estão em comunhão com o Senhor. A paz do Senhor, ela não é enganosa. Segundo ponto, a paz, né? Entre aspas, das obras da carne. Quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver ali uma lista de obras da carne, das obras da carne. E nós vamos ver ali que dentro dessas obras da carne, nós vamos ter aqui também Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: porém, manifestas são as obras da carne, as quais são o adultério. Quantos que se sentem ali, né, estão num casamento e acham que o adultério traz aquela tranquilidade, traz aquela paz ilusória. Quantos estão se entregando também à prostituição, à impureza, à lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, rivalidades, divisões e heresias, invejas, assassinatos, né? Tem pessoas que brigam com uma pessoa, tem um ódio tão grande que acha que para ter paz vai ter que matar aquela pessoa, mas pelo contrário, nós vamos ver ali que essa paz, entre aspas, das obras da carne, né, que faz com que o ser humano tenha uma conduta totalmente contrária ao Senhor, mas a paz que o Senhor tem, a verdadeira paz, ela é oriunda da comunhão com Deus. Quando nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala da manifestação do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, tá aí, ó, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio de si mesmo. Então aqui está, como fruto do Espírito, a paz, a verdadeira paz. Muitos estão vivendo nesse mundo da carne, que é o mundo do diabo. Quantos que por um momento, no momento de um vício, se sentem alegres, animados, mas quando passa aquilo tudo, vê aquela lacuna dentro da alma, aquele vazio dentro da alma, a paz ilusória do mundo, mas a verdadeira paz está em Cristo Jesus. No tópico 3, uma falsa paz. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, Paulo vai advertir acerca do dia do Senhor, pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. Vai ter um tempo, na grande tribulação, que o mundo vai se encontrar em paz, numa falsa paz, numa paz maquiada. Todos vão se sentir bem, vão achar que estão com a verdadeira paz, mas ali é uma paz falsa, é uma paz superficial, frágil, apenas aparente. Quem se compromete a essa falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição. Quem sabe, né? A pessoa ali está se sentindo em paz, mas na verdade está em guerra. E muitos estão em guerra, mas estão em paz com Cristo. Porque paz somente vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm um recurso ali de uma medicação para que venha ter sossego, mas a paz, ela só vem do Senhor. Quantos que só sentem aquela paz ilusória quando tem algo novo, quando ganha algo novo, ou quando conquista um bem material, mas a verdadeira paz só vem
de Cristo. O bem material pode deixar você alegre, te dar uma paz por uns dias, mas depois aquilo vai perder a graça. A verdadeira paz, ela só vem do Senhor. A terapia, ela pode trazer um bem-estar. O remédio pode aliviar, mas a paz verdadeira, somente Cristo pode nos dar. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 2, você vai ver Salomão, ele falando tantas coisas, de tantas experiências que ele teve. Você vai ver que não somente no capítulo 2, mas todo ali Eclesiastes, ele vai usar muitas das vezes a palavra vaidade. Ele vai dizer vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Você sabe o que quer dizer vaidade no hebraico? Quer dizer bolha de sabão. Sabe essas bolhas de sabão que a gente faz, tem brinquedinho de crianças, sai aquela bolha de sabão, aquela bola de sabão, e ela até, embora é transparente, tem um coloridinho, que as crianças ficam encantadas, mas de repente aquela bola estoura e não tem nada dentro. Então, a vaidade é assim, parece bonito. A falsa paz é assim, parece que traz tranquilidade, mas vê que é algo ilusório, que ao mesmo tempo que parece que está trazendo calmaria, você quando desperta, vê que está em guerra, a guerra lá no mais profundo da alma. E essa guerra é quando o ser humano, ele não está em comunhão com Deus. Repetindo o nosso texto, que é o nosso texto áureo dessa lição. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz que o Senhor dá é a única e verdadeira paz. Agora nós vamos para o tópico 3. A paz que o Senhor nos dá, ela é duradoura e ela é verdadeira. Tópico 3. A paz que Jesus prometeu. No tópico 3, nós temos 3 subtópicos. Primeiro, nós vamos falar sobre o príncipe da paz. Segundo, uma promessa redentora. Terceiro, uma promessa que excede todo o entendimento. O termo príncipe da paz. O profeta Isaías, profeta messiânico, ele vai falar sobre o ministério de Cristo. E ele, no capítulo 9, versículos 6 a 7, ele vai falar sobre príncipe da paz. Na realidade, quando nós vamos estudar desde os originais, original no hebraico, não está escrito príncipe da paz, está escrito Sar ha-Shalom, ou seja, a palavra Sar não quer dizer príncipe. A palavra hebraica para príncipe é Nasir. A palavra Sar quer dizer ministro da paz. O que Isaías estava querendo dizer? Que o ministério de Cristo seria um ministério de paz. Não simplesmente paz para exterminar a guerra, mas uma paz que traria alegria, harmonia, que seria luz para o mundo. Quando nós vamos ver também um termo usado, Shalom Aleichem, está ali no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual João descreveu, capítulo 20 e 21, o Senhor Jesus, ele vai falar, paz seja convosco. Está aqui em João, capítulo 20, no versículo 21. Jesus vai dizer assim, Jesus disse, pois, a eles novamente, paz seja convosco. Como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Quando o Senhor falou, paz seja convosco, Shalom Aleichem, ele estava dizendo ali de serem plenos, de estarem em harmonia, deles pegar os pedaços daquilo que foi destruído para que eles pudessem reconstruir, que tivessem ali
paz com o Senhor. Nós vamos que esse texto, Jesus o quê? Aparece aos seus discípulos, logo, né, depois do momento também da ressurreição. Aparece com o corpo ressurreto. E o Senhor chega falando, paz seja convosco. Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus, ele é um ministro. Ele é um ministro da paz. Aquele que trouxe, que traria, porque Isaías estava ali profetizando e que trouxe no contexto do que já aconteceu. Essa foi uma profecia do profeta Isaías antes, né? Tempos antes de Cristo. Então, ele disse que ele seria o quê? Um ministro da paz, que na nossa tradução está o príncipe da paz. E essa promessa é uma promessa redentora. Essa promessa é uma promessa redentora. Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus veio, ele uniu judeus e gentios, né? Nós vamos ver quando a gente lê o contexto ali da mulher samaritana, aonde ela fala, né? Ela era uma samaritana, claro que até os judeus eram contra os samaritanos, mas nós vamos ver essas guerras que tinham ali, essa diferenciação. Ah, nós temos os montes. Aí tu disse que é para orar em Jerusalém, e o Senhor Jesus vem falando, eu procuro aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, nós estamos vendo ali, não só dos samaritanos, mas também os judeus e os gentios, né? Eles tinham aquela divisão, Então, nós vamos ver que o Senhor veio para trazer essa paz. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, diz, paz para todos vós que achais em Cristo. Quando nós vamos ver Colossenses, capítulo 3, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, essa paz, né, ela estará conosco, dominando o quê? Os nossos corações. Então, a promessa redentora, né, o ato de Cristo na cruz do Calvário, teve essa complenitude do quê? Dessa promessa de paz. Nós podemos ver também textos em Lucas, capítulo 2, versículo 14, capítulo 12, versículo 51, João 14, 27, que nós lemos, Atos, capítulo 10, versículo 36, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 15, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 17, e também capítulo 6, do versículo 15 ao 23. Ponto 3. Uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações. Lembra Paulo falando aos Filipenses? Não estejais inquietos. Eles tinham problemas naquele contexto? Tinha, porque eu especifiquei pelo menos 3 ali. Tinham, mas o apóstolo Paulo estava falando, não estejais inquietos, né? Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. A palavra quer dizer elevado, amplo, profundo. Nós vamos ver Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, falando, precisamos viver em paz. Mateus, citei já hoje, capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vemos textos que já falamos, Colossenses capítulo 3, versículo 15. E nós precisamos ver que a paz e santificação, elas andam juntos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ver o apóstolo Pedro, né? Estava preso numa cadeia, e nós vamos ver ali Atos capítulo 12. E o que Pedro estava fazendo preso? Ele estava inquieto?